Olá pessoas, Juliana Caligares aqui, este é mais um vídeo nosso aqui na internet, desta vez com a história número 3, segundo o tarô mitológico, a história de Dédalo, o labirinto e o minotauro. Hoje, naipe de ouros, elemento terra, porque nós vamos falar da permanência das coisas, do legado, da transmissão da história. Na semana passada eu falei sobre Jasão, Medeia e os Argonautas, naipe de paus, elemento fogo, e na semana retrasada o elemento água, naipe de copas, Psique, Eros e Afrodite. Vou deixar linkado tanto aqui em cima quanto na descrição essas histórias anteriores. E se você gosta desse tipo de vídeo, por favor, não esqueça de deixar o seu gostei, porque me ajuda demais aqui no canal. E também, se você puder, se inscreva. Se você quiser também me siga no Instagram, vou deixar linkado aqui na descrição e vamos para a história. Poseidon, o rei dos mares, o grande reino de Poseidon se estendia por toda a terra e por todos os mares. Sim, porque pouca gente sabe, mas na divisão celeste que ele fez com Zeus, o seu irmão mais velho, e Hades, que ficou com as profundezas da terra, Poseidon ficou com a extensão dos mares e toda a terra em si. Poseidon era o padroeiro de muitas nações e de muitos povos, dentre elas a nação de Creta, regida pelo rei Minos e pela rainha Pasífae, cuja filha era Ariadne. Guarde bem esse nome porque ela vai reaparecer. Enquanto isso, em Atenas, na Grécia, havia um nobre artesão, um engenheiro, um arquiteto muito habilidoso chamado Dédalo. Todo mundo gostava dele porque ele era realmente muito bom e muito criativo. Dédalo começou a fazer muita fortuna porque as suas peças eram muito excelentes, ninguém conseguia superar a sua habilidade, ele também era um ótimo construtor. Acontece que ele foi se tornando muito invejoso e não gostava muito de ter concorrência. E no seio da sua própria família, o seu sobrinho Talo, aos 12 anos, era tão habilidoso e tão talentoso ou mais quanto o seu tio Dédalo. Dédalo se encheu de ciúmes porque Talo poderia lhe roubar a posição social de grande arquiteto e grande engenheiro. E numa bela tarde, quando ambos estavam construindo um edifício público, Dédalo, tomado pela inveja e pela soberba, empurrou do telhado seu jovem sobrinho Talo, que morreu no chão. Bom, o castigo foi a morte. Ele foi preso, foi julgado e condenado, mas ele resolveu fugir, porque ele se arrependeu e ele queria um destino melhor para si. Então, ajudado por algumas pessoas que também entenderam que ele havia se arrependido, ele foge na calada da noite do meio da sua própria oficina, antes de ser condenado à morte, e vai para Creta. Sim, essa pequena ilha que ficava ao sul da Grécia, no mar Egeu. Creta era uma civilização muito primitiva, muito mais antiga que a civilização helena dos gregos. Lá em Creta, ele é muito bem recebido pelo rei Minos, o todo-poderoso rei Minos, da florescente nação cretense, muito poderosa, muito rica. Tão rica que Minos resolve pagar antecipadamente com muito tesouro as futuras obras construídas por Dédalo. Como Creta era um império que crescia a olhos vistos, e como sempre acontece com esses machos gregos, né, quando se dão bem na vida, eles resolvem sempre desafiar as deusas e os deuses, e não foi diferente com Minos. O padroeiro de Creta, como nós vimos, era ele, Poseidon, Netuno para os romanos. E o rei Minos, numa bela cerimônia que era dedicada a este deus, resolve não sacrificar o touro branco, o animal sagrado de Poseidon, porque ele começa a gritar em plena praia, bradando a plenos pulmões que ele não precisa mais de Poseidon, porque ele consegue resolver tudo sozinho, porque ele se basta a si mesmo. Acontece que Poseidon, como bom deus grego que era, resolve se vingar. E ele faz com que a rainha Pasífae se apaixone pelo touro sagrado que deveria ter sido sacrificado. E ela, envergonhada, enfeitiçada pelo deus, envergonhada por essa paixão que ela queria muito loucamente consumir,
pede a Dédalo, oferecendo-lhe muito tesouro, que construísse um animal, um touro de madeira, para que lá dentro, escondida dos olhos de seu marido e do mundo, ela pudesse consumar a sua paixão. Dédalo fica extremamente dividido entre obedecer à rainha, obedecer ao deus Poseidon, que queria que a sua maldição sobre Creta fosse cumprida, Dédalo sabia bem disso, ou trair o rei que o acolheu tão bondosamente após a sua fuga de Atenas por ele ter matado seu sobrinho. Bem, ele pensa bem e decide obedecer ao deus Poseidon, porque afinal era um deus e com seus poderes poderia traí-lo, poderia castigá-lo muito mais severamente, e ele constrói para a rainha Pasífae um touro de madeira, e lá dentro ela consome a sua paixão pelo animal sagrado de Poseidon. Ela fica grávida deste amor proibido e ela concebe um animal horrível, temerário, temeroso, uma besta fera, o Minotauro. Sim, esta besta que tinha cabeça de touro e corpo de homem. A fim de esconder este animal dos olhos do mundo, para que esta besta não destruísse toda a civilização cretense, o próprio rei Minos diz que vai perdoar Dédalo se ele construir um gigantesco labirinto no qual ele possa prender a fera. Dédalo, com a ajuda de seu filho Ícaro, já um jovem rapaz, filho de Dédalo com Náucrate, uma escrava do castelo de Minos, constrói um grande palácio gigantesco com imensos corredores, com inúmeras portas e passagens secretas, com muitas curvas, inexpugnável, imperscrutável, do qual ninguém conseguiria sair, e o monstro é capturado e jogado lá dentro. Minos tem medo de matar o Minotauro, porque afinal ele é filho do próprio Poseidon com a rainha Pasífae. Acontece que o Minotauro era uma besta terrível e ele exigia o sacrifício de 12 virgens para que ele as devorasse todos os anos, a fim de que ele não saísse destruindo tudo por aí. E então, num belo dia, os reis gregos ficaram muito cansados de terem as suas donzelas, as suas filhas, as suas jovens nubentes sequestradas para servirem de almoço, de lanchinho para o Minotauro, e eles consagram um herói, Teseu, para que ele vá até Creta vingar estas jovens. O jovem Teseu parte então da cidade de Atenas e vai até Creta para matar o Minotauro. Quando ele chega lá, ele é recebido pelo rei Minos e pela sua filha, a princesa Ariadne. Lembram-se dela? Pois bem, Ariadne se apaixona por Teseu e, temendo pela vida do seu amado, ela pede uma ajuda a Dédalo. Dédalo, então, lhe orienta que ela teça um fio de ouro inquebrantável com uma roca na porta do labirinto, e assim ela o faz. Teseu amarra esse fio de ouro no seu cinto e entra no labirinto para matar o Minotauro sem se perder e libertar as 12 virgens daquele ano. Acontece que Minos, depois de ter feito isso, não quer que Dédalo revele para ninguém o segredo do labirinto e manda prender tanto ele quanto a seu filho Ícaro, que também sabia como sair do labirinto, dentro do próprio labirinto para ser devorado pelo Minotauro. Nesse ínterim, Teseu, possuindo toda a sua masculinidade grega, resolve o problema e degola o Minotauro numa luta feroz, leva a cabeça dele para fora para provar que ele fez isso e liberta as 12 virgens daquela ocasião, daquele ano. Lá dentro, Dédalo, querendo fugir de Creta, porque sabia que se fosse visto fugindo naturalmente seria mais uma vez castigado por Minos, constrói com penas, cera e gordura que estavam jogados ali no labirinto, frutos e restos de animais e aves que eram colocados ali para que ele devorasse. Ele constrói 2 pares de asas, um para si e outro para Ícaro, para que eles fugissem voando. Então eles sobem correndo por uma das torres mais altas do labirinto, saem por uma janela voando, e tudo daria certo se não fosse, mais uma vez, a soberba dos homens. Sim, Ícaro, possuindo essas asas, resolve que ele quer alcançar o sol para roubar a sua carruagem dourada, então prosseguir viagem pelo mundo. Acontece que o sol era o próprio Apolo, que, enraivecido pela soberba desse jovem mortal insignificante, esquenta suas labaredas, fazendo a cera e a gordura derreterem,
e as penas se despregam das asas e Ícaro cai lá do alto do céu, morrendo no mar Egeu, afogado. Dédalo então não tem o que fazer e parte para a Sicília. Teseu sai do labirinto vitorioso e, mais uma vez, a arrogância lhe sobe a cabeça e ele despreza o amor da princesa Ariadne, que queria se casar com ele. Sim, a moça, com o coração partido, foge de Creta e do seu pai Minos, seu pai horroroso, e vai para a Grécia se jogar de um penhasco, quando neste meio tempo o jovem deus Dionísio, deus do vinho, do teatro, vê a moça em apuros e a salva da morte certa, carregando-a em seus braços num único pulo. Ariadne se apaixona então pelo deus Dionísio, se casa com ele e se torna Ariadne ou Ariana de Dionísio. Mas esta é outra história que eu vou contar para vocês numa outra ocasião. Lá em Creta, Minos decide caçar até a morte Dédalo, porque ele fugiu do labirinto. Então ele manda uma esquadra. Acontece que Dédalo havia sido muito bem recebido pelo rei da Sicília, que havia lhe dado também adiantado pagamento pelos seus préstimos como artesão e arquiteto do reino, e Minos volta de mãos vazias. Dédalo, mais uma vez materializando a energia do ouro, do dinheiro, da terra, da prosperidade, do arrependimento, finca suas raízes na Sicília, faz novamente nova fortuna, realiza nova fortuna, contrai outras bodas com uma mulher mais nova. Nós já vimos isso na história de Medeia e Jasão, não é? Homens que se casam com mulheres mais velhas ou mais novas, aqui no caso eles casam com uma mulher mais nova, concebe descendência e transmite aos seus filhos a sua herança genética, o seu tesouro, o seu legado e os seus conhecimentos. A civilização cretense sucumbe, desaparece e desmorona diante da tragédia provocada pela morte do Minotauro e pela descrença do povo nesse rei tirano. Essa foi mais uma história. O castigo dos deuses, desta vez, continua prevalecendo, mas não é sempre assim. Como nós vimos em Medeia, ela consegue fugir na carruagem dourada de Apolo, seu antepassado, o Sol. E como nós vimos com Psique, ela se casa com Eros e se torna a deusa da alma. Bem, pessoal, na semana que vem tem a quarta história desse ciclo, o naipe de espadas, elemento ar. Espero que você tenha gostado. Muito obrigada. Fique em casa. Um beijo e até a próxima. Tchau!